Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física, de número 32, para vocês aí do nono ano. Bem, pessoal, hoje nós vamos conhecer o hóquei. O hóquei, por incrível que pareça, ele é um esporte de origem milenar, com variantes muito famosas como o hóquei no gelo, o hóquei na grama, o hóquei de trenó. Ele é um esporte coletivo que exige força física, resistência e muita habilidade para se locomover pelo campo ou pelo gelo, deslizando com os patins especiais, manuseando um taco e lançando um disco para fazer pontos. Alguém conhece? Alguém já viu esse esporte na TV ou na internet? Bem, pessoal, então vamos entender o que é o hóquei. O hóquei é um esporte praticado em pistas de gelo ou na grama, no qual os jogadores deslizam sobre patins, ou sobre os patins de gelo, no caso, e eles carregam um taco com o qual eles conduzem uma espécie de disco, uma pequena esferazinha, em direção ao gol. Ele é disputado nas Olimpíadas e também nas Paralimpíadas. Bem, apesar de não ser possível precisar as origens do hóquei, registros históricos evidenciam que práticas similares ao jogo já existiam há aproximadamente 4.000 anos. Exemplos desses registros são gravuras descobertas em túmulos antigos em Beni Hassani, Etiópia e Atenas. Essas gravuras representam as práticas de stick. Stick pode ser bastão ou taco em inglês. E bola realizadas com caráter lúdico, de diversão. Práticas similares povoaram diferentes regiões, manifestando-se de formas peculiares, embora com traços familiares. Bem, gente, aqui nós temos alguns exemplos, algumas fotos de alguns objetos. Aqui, no caso, uma escultura com os personagens jogando hóquei, provavelmente na época da Grécia Antiga. Aqui um desenho no estilo egípcio, aqui no estilo da Idade Média. E esse aqui já é um desenho mais moderno, mas também vemos que tem muitos esportes antigos, muitos esportes ancestrais, parecidos com uma modalidade, com a modalidade hóquei, onde as pessoas tinham que usar um bastão para manusear uma bola, para manipular, para jogar com uma espécie de bola. Bem, em período mais recente, já no século XII, era bastante conhecido na França um jogo referido como crochet ou roquette. Temos termos desdobrados da palavra inglesa hockey, que significa conduzir com um bastão. Desse modo, fazia-se menção a um jogo cujo objetivo era conduzir a bola até uma zona adversária, demarcada por 2 postes, um buraco no chão ou apenas uma linha reta. Tratava-se de um jogo com poucas regras definidas, Olha, aqui uma foto também antiga, mas um pouco mais moderna do que essa história que nós estamos contando agora, tá, gente? Então, olha, a gente está no século XII e aqui já é uma fotografia, tá? Bem, a origem do hóquei moderno. Na segunda metade do século XIX, o jogo de hóquei sobre a grama começou a adquirir o seu formato moderno na Inglaterra, recebendo regras mais precisas e popularizando-se nas colônias britânicas, nos países cuja colonização era dos ingleses, A modalidade de campo ou grama, portanto, foi a primeira a surgir, sendo disputada por 2 equipes de 11 jogadores cada uma e caracterizando-se pela condução da bola com um taco, ou o stick, visando marcar gols, um esporte de invasão onde nós precisamos arremessar a bola, chutar, cabecear, alguma coisa para algum goal, algum objetivo, Posteriormente surgiria a modalidade de gelo no Canadá, a partir da prática adaptada do jogo de campo por soldados britânicos em rios e lagos congelados.
Dessa adaptação decorreria a primeira disputa em um local fechado, em 1875, na cidade de Montreal, no Canadá. Essa disputa culminou na adaptação e na elaboração de regras que favoreceram a transposição da prática da grama para o gelo. Né, gente? Um palavreado todo para falar que o gelo começou a se popularizar, ficou famoso, né? Aqui nós temos uma foto chamada First Indoor Ice Hockey Game, a primeira partida indoor, né? Indoor é em um ambiente fechado de hockey. Envolvimento olímpico. O hóquei, em português, fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos com a modalidade sobre a grama na edição de Londres, em 1908, há muito tempo atrás, né? Ele foi disputado apenas por homens até a edição de Moscou, na Rússia, em 1980, na época da União Soviética, né? Quando a modalidade feminina passou a integrar o quadro olímpico esportivo. E aqui uma foto antiga do hóquei sobre grama. Por outro lado, o hóquei no gelo ele passou a ser disputado nas Olimpíadas, nos Jogos de Verão da Antuérpia, em 1920. Em 1924, passou a compor os Jogos de Inverno, criados nesse mesmo ano. A modalidade foi disputada somente por homens até a edição de Nagano, em 1998, quando a participação das mulheres nas disputas foi admitida. E aqui mais uma equipe de hóquei, né? Com o seu técnico. E olha que legal isso, hein, gente? O hóquei paralímpico. A modalidade paralímpica do hóquei foi inventada em Estocolmo, na Suécia, no começo da década de 1960. O jogo fazia parte das atividades propostas em um centro de reabilitação. Desse modo, ao adquirir regras mais precisas e caráter esportivo, foi admitido pelo programa dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Lillehammer, em 1994. E aqui a gente vê, né, em trenó, porque são pessoas que não têm a mobilidade das pernas. Então eles utilizam trenós e se movimentam com uma espécie de vareta aqui que vai empurrando o trenó pelo gelo, né? Bem, chamado de hóquei de trenó, a modalidade paralímpica segue as regras da Federação Internacional de Hóquei no Gelo, né? Com alteração para a prática por atletas com deficiências físicas nos membros inferiores, nas pernas. Assim, são usados trenós com 2 lâminas em vez de patins e 2 varas, uma para locomoção e outra para tiros. As disputas ocorrem entre 2 equipes de 15 jogadores, incluindo 2 goleiros. Ó, pessoal, algumas pessoas não têm a mobilidade das pernas e algumas pessoas não têm as pernas também. E mesmo assim, superaram suas dificuldades e estão aí, né, disputando um esporte olímpico ou paralímpico. Bem, gente, hóquei sobre a grama. O objetivo do hóquei sobre a grama é marcar gols na equipe adversária e assim ganhar a disputa. Para isso, os jogadores precisam seguir algumas determinações estabelecidas pela Confederação Brasileira de Hóquei, né, de hóquei de grama e indoor. Veja a seguir as principais regras e os equipamentos dessa modalidade. E quem quiser conhecer o site da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, é só clicar na imagem também. As regras. As regras do jogo correspondem a um campo retangular com medidas de 91,4 metros de comprimento por 55 metros de largura. Então, pessoal, o hóquei sobre grama é disputado numa área bem grande, né? O time é composto por, no máximo, 16 jogadores, sendo 11 titulares e até 5 reservas. Desse modo, as equipes podem optar por jogarem com um goleiro ou somente com jogadores de linha. Ó, pessoal, aqui nós temos as medidas em pés. Tá? FT significa feet, que é pé em inglês. E pé é uma medida de medição que eles utilizam nos Estados Unidos. Cada partida consiste em 4 períodos de 15 minutos, com intervalos de 2 minutos entre o período 1 e 2, e no período de 3 e 4, bem na metadezinha do jogo, né, tem um intervalo maior de 5 minutos. Tá? Então, pessoal, um gol é marcado toda vez que a bola passa integralmente a linha de gol, tá? Abaixo do travessão.
Contudo, o atacante deve estar na área de arremesso ao realizar o tiro, para que o gol seja validado, ou seja, não pode fazer gol de longe, senão fica muito fácil. E aqui a gente vê uma espécie de gol de hóquei, tá, pessoal? Ele tem essa proteção toda aqui, inclusive para proteger um pouquinho, né, os atletas. Bem, uma penalidade é marcada sempre que um jogador ou a sua equipe for prejudicada em função de infrações às regras do esporte pela equipe adversária. As penalidades envolvem cobranças de tiro livre, corner curto, pênalti, avisos, advertências e suspensões, que podem ser temporárias ou pode ser uma expulsão, uma suspensão permanente. E aqui nós vemos alguns dos movimentos que os árbitros fazem, tá? Quem clicar nessa imagem pode enxergar maiorzão também, essa imagem, né? Equipamentos. A seguir são listados os equipamentos utilizados pelos atletas para as disputas de hóquei na grama, tá? E eles utilizam taco, a bola, luvas, caneleira para proteger as canelinhas, né? Leg guard, o goleiro na verdade ele tem uma proteção com a perna inteira, bem pesada, né? Mas ele pode receber uma dessas boladas no corpo, então ele precisa estar bem protegido, tá? E o kicker, que também é uma proteção do goleiro. Na verdade, ele é todo encoraçado, ele é todo protegido. Bem, gente, roupas acolchoadas, né, para o goleiro, capacete para o goleiro também, cotoveleiras para o goleiro, máscara de proteção e protetor bucal. Então aqui nós vemos também um exemplo aqui, uma luva, um capacete usado no hóquei, tá? Um protetor aqui do corpo todo, né? E um taco, né? Um taco de hóquei aqui também. Bem, gente, pesquisa, tá? Uma pesquisa para vocês que são ótimos em pesquisa, né? Pesquisa e assista algum trecho de um jogo de hóquei. Pode ser uma coletânea de jogadas, pode ser uma reportagem sobre alguma disputa, sobre algum jogo, em qualquer site de vídeos, como YouTube, Vimeo, Twitch, para conhecer a dinâmica do jogo. Ó, preparei um gifzinho animado, né? Quem for baixar o PDF, né, o documento, ele não vai enxergar, vocês não vão enxergar essa movimentação aqui, mas é só vocês clicarem na imagem que vocês vão poder ver o que está acontecendo. Na verdade, ele está fazendo um drible, uma finta no goleiro, um gol bem bonito aqui de hóquei sobre patins. Bem, gente, para concluir, né, essas são as principais regras e os equipamentos utilizados pelos jogadores de hóquei sobre a grama durante as disputas. Na próxima aula, né, na aula Hóquei 2, nós vamos conhecer também as regras e características, se aprofundando um pouco mais no hóquei sobre gelo, e vamos conhecer também outros assuntos e curiosidades dessa modalidade. Façam as atividades propostas para a aula de hoje. Tenham uma ótima semana de estudos.